11h07, bom dia! Terça-feira, 1º de setembro de 2015, estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso SCN Esportes Notícias. O meu destaque inicial na área do esportes é que o professor caiu, né? O professor, com o seu projeto, não deu certo também em Minas Gerais. O Luxemburgo não é mais o técnico do Cruzeiro. E no São Paulo parece que o pato fica, né? Faltam algumas horas ainda para fechar a janela na Inglaterra, mas parece que o pato fica. E hoje temos dois aniversariantes. Eu não sei se é coincidência ou não, mas hoje é aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista e do prorrogação do André Rubio. Quem que é o terceiro? De quem? Noroeste, a maquininha também faz aniversário do Noroeste, dia do preparador físico também. Um abraço aos professores de educação física. Só coisa boa hoje, né? O Everton, o Batata e todos, enfim, todos os professores aí de educação física. Mas eu disse que é coincidência porque o site do André Rubio, que fala de esportes, prorrogação, nasceu no dia do aniversário do Corinthians. Coincidência ou foi proposital? André Rubio, bom dia. Bom dia Cláudio, bom dia amigos do nosso SCN Esporte Notícias. É coincidência, né? Mais ou menos, a gente começou a acabar o projeto na época no meio de agosto, né? Finalzinho de agosto, aí deu certo que a primeira semana que entrou alguma postagem, que funcionou a rodar o site, foi justamente em setembro, primeira semana de setembro. Então, a gente já arredondou para o 1º de setembro, que foi aí, 29, 30 de agosto, 1º de setembro. Estava finalizando aí o site. E também hoje é aniversário do Corinthians, do Noroeste. Esse sim é coincidência, né? Porque não tinha como, em 1910, se comunicar os dois times, né? Clubes, nem imaginava o tamanho que ia ser o Corinthians. E o Noroeste aqui em Bauru, fundado também por pessoal que trabalhava na Estrada de Ferro, né? Naquela época era realmente o que tocava muito o estado de São Paulo e o Brasil todo praticamente. Então o Noroeste também fundado em 1º de setembro de 1910, 105 anos do Corinthians e também do Noroeste hoje. O Noroeste também é no mesmo dia do Mesmo dia, no mesmo 1º de setembro de 1910. O Noroeste de 1910? Mesma coisinha. Esse é coincidência, não tem como. O problema é que o Corinthians hoje lidera o Campeonato Brasileiro e o Norusca está capengando na bezinha, onde está disputando a segunda fase. E a gente torce para o Noroeste não subir, né? O pessoal de Bauru ficar contente, para que ano que vem tenhamos Noroeste e Santa Cruzense no mesmo grupo, mais uma vez. E o Noroeste só não caiu antes, como está hoje, devido a um dos grandes conselheiros do Corinthians, que é o Damião Garcia, da família Garcia, né? Fernando Garcia, Paulo Garcia, que são os donos da Calunga. E eles, durante muito tempo, aí tocaram o Noroeste com dinheiro do bolso, bancando, patrocinando, enfim, seguraram o Noroeste nas costas, deu uns 10 anos praticamente. Agora, com a saída deles, depois de muita briga lá dentro de Bauru, né? Aí, hoje em dia, o Noroeste, infelizmente, assim como o Marília, mas eu acho que o Noroeste vive uma situação pior ainda. Está aí nessa condição financeira lastimável. E o professor? Demorou para cair o professor, né? Eu acho que o Luxemburgo já caiu faz um mês, mais ou menos, né? Ele já vinha aí capengando no cargo, a imprensa de Minas Gerais já pegava demais no pé dele, a torcida do Cruzeiro também, a torcida do Galo, né, que ele passou recentemente para o Atlético Mineiro, já falavam também que não tinha por que ele tá ainda no comando, eles adoravam, né, colocavam lá, continua, fica Luxemburgo, e o Cruzeiro só caindo. Foi uma felicidade muito grande do Gilvan, né, o presidente do Cruzeiro, tirar o Marcelo, como tirou o Marcelo, que hoje está no Palmeiras, o Marcelo Oliveira, e dar esse time para recomeçar, né, já que ele vendeu praticamente os grandes jogadores, né, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, o Lucas também, jogadores aí desse meio campo que faziam funcionar, né, esse time do Cruzeiro. Ele começou, quis reiniciar um processo nas mãos do Luxemburgo, que foi para lá pelo sucesso de 2003, né, mas é outro treinador, é outra coisa, infelizmente o dinheiro acabou com ele, corrompeu bastante, o pôquer também, né, acabou bastante com o Luxemburgo, ele foi perdendo a mão já faz tempo, e ele faz parte daquele pessoal lá de trás, né? Muricy, Filipão, Luxemburgo, gente que já ganhou muito dinheiro, já devia estar de boa na vida, sem precisar ficar viajando, concentração. É que às vezes o cara tem o olho muito grande e não quer abrir espaço para quem está chegando, né? Isso em vários segmentos. Mas o Cruzeiro agora vai ter que se virar para tentar se reerguer. E dizem lá em Minas Gerais que está entre Adilson, o Batista, que tem moral lá também, que foi vice-campeão da Libertadores no Cruzeiro, aliás, o último, ou talvez o grande trabalho da carreira do Adilson, e o Mano Menezes, né, que está aí sem clube desde que saiu do Corinthians no ano passado, queria ir para fora, já disse não para o Inter e está aguardando propostas.
Sorteio ontem da Copa do Brasil, né? A gente falava no programa de ontem, que o sorteio foi após o programa. Em um lado da chave ficou São Paulo e Vasco, Santos e Figueirense. Do outro lado, Inter e Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Quem foi o mais beneficiado, na sua opinião, nesse sorteio, André Rubio? Olha, pelo momento, o São Paulo. Acho que o São Paulo pegar o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é um time que passa dificuldades imensas. Até nos últimos tempos tentou melhorar, né? Tentou aí se reerguer, tentando se reerguer com o Jorginho, que é um treinador aí que costuma ser muito... cobra demais, é muito bom para unir grupo, né? Ele era o principal articulador do grupo aí na época do Dunga na seleção brasileira. Mas o material humano que tem na mão é muito difícil. Então eu acho que o São Paulo, por pior que seja a fase, por jogadores que estão saindo, pela dificuldade do Osório, o momento político do São Paulo também que é ruim, por tudo isso não dá para falar que não é bom pegar o Vasco. O Vasco hoje em dia é apenas uma camisa, né? Aquela faixa transversal que carrega o Vasco da Gama, com uma história muito grande no Brasil todo, também no mundo, campeão de Libertadores da América, mas é só isso. O clube hoje em dia, o time é muito fraco e não tem muito a ver com a Copa do Brasil, mas na minha opinião cometeram um erro muito grande de jogar no Maracanã, né? Nem o São Januário costumava ser um dos fortes, o ponto forte do Vasco, jogar em casa. Infelizmente o time vem sofrendo aí e vai jogar agora no Maracanã, que fica muito mais fácil para os seus adversários. E o detalhe, né, André, que a primeira rodada dessa próxima fase da Copa do Brasil é só no dia 23 de setembro. Antes disso, teremos 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo pode pegar o Vasco brigando, sonhando em fugir da zona do rebaixamento, aí com certeza vai ter que poupar. Ou pode pegar o Vasco já completamente arrasado com o rebaixamento. Então eu vi algumas pessoas dizendo que o Santos se deu melhor no sorteio. Eu acho que não, eu também concordo com você. Eu acho que o melhor time para o São Paulo pegar nesse momento seria realmente o Clube Regatas Vasco da Gama. E o Vasco já praticamente rebaixado, né? Com o ponto que tem, com a dificuldade que vai ter, lógico, que tem muita coisa para acontecer pela frente, vai ter um turno todo por aí, mas pelo que está jogando, pelo que tem que fazer e pelo que fez até agora, é uma missão difícil. O que pode acontecer às vezes do Vasco é ele grudar nessa Copa do Brasil como uma esperança, né? Alguma chance de alguma coisa, até como prêmio para os jogadores, uma parte financeira, acaba fazendo a diferença às vezes. Mas eu repito, para mim, o time do Osório aí pode estar com vários desfalques, pode estar com o Neymar do Nordeste que está chegando, pode ser o que for. Fez 4 gols no treino. Então, aí é aquela coisa, né? Mas a vantagem do São Paulo é que com a permanência do Patos, pedi para você falar já sobre isso, e até pode ter o retorno do Breno, pode ter o retorno do Luiz Fabiano, é outro time São Paulo. Se o Luiz Fabiano jogar com aquela vontade que ele estava jogando nos últimos jogos, o Breno estava indo bem, Rodrigo Caio voltou aí, volta da seleção. São Paulo não vai ser esse time que todo mundo fala que não vai ganhar nada. Dá para brigar realmente. São Paulo tem jogadores importantes. O Ganso a gente cansa de falar, de criticar, que não joga, que não corre, que não se movimenta, que tem vários defeitos, mas com a bola no pé faz a diferença. O Luiz Fabiano também. Não é mais aquele jogador, né, de 5, 10 anos atrás, mas também tem uma presença de área muito forte, impõe muito respeito à defesa adversária. E tem o Pato, né, que ficando no São Paulo, ele é o artilheiro do time, faz a sua melhor temporada nos últimos anos. A outra vez que o Pato tinha feito gols, até já fez mais, né? A gente chegou perto dessa atual temporada. Foi jogando pelo Milan em 2008, onde ele contundiu novamente. Então, ele está no momento e o São Paulo vem forte. Por isso que eu acho que passa por cima. E do outro lado, eu acho que pode ser... o Grêmio deve ser o grande favorito, né? Acho que o Grêmio deve passar também, pelo momento que vive. Tudo caminha aí para termos um São Paulo e Santos e Grêmio do lado de lá deve passar. Uma final aí vai depender do São Paulo. Eu acho que o Santos e o São Paulo devem brigar para fazer a final com o Grêmio. Do outro lado é difícil, o São Paulo é meio... O São Paulo está meio internacional. Você nunca sabe o que esperar do internacional. Tem um baita time, mas não joga. E pega o Palmeiras bem. Aí é difícil você... Veio bem, acabou perdendo no final de semana para o Avaí por 3-0, ninguém entendeu, teve arbitragem, uma série de coisas. É difícil, é uma interrogação esse time do Inter. Mas eu acho que o Grêmio está num momento melhor, né? O Luan jogando muita bola, vai agora para a seleção brasileira pré-olímpica, vai desfalcar o Grêmio também nessas próximas rodadas. Mas talvez os últimos grandes times, né, que tem o Brasil hoje, que vai mudando, né, cada 15, 20 dias tem um time em evidência, era o Corinthians, era o Atlético, voltou a ser o Corinthians. Hoje é o Santos e o Grêmio. Então os dois times aí estão um pouquinho mais de favoritismo nessa Copa do Brasil. E as orações de Roberto de Andrade não foram atendidas? Não foram e não serão, porque o São Paulo tem que ser comunicado por
contrato até 2 dias antes, tem 48 horas antes. Só para explicar, né, aqui que estão falando de oração, é que o presidente do Corinthians disse em entrevista que rezava todos os dias para vender o Pato. E o André Sanches falou que fazia até um carnezinho para São Paulo, se São Paulo quisesse assumir, vendia, mandava embrulhar, entregava em casa, bonitinho, mas realmente é muito dinheiro, né? Tem que se para ter que contratar o Pato hoje em dia, então não apareceu proposta de fora, ele fica no São Paulo. Em dezembro termina o contrato, vai ter que se apresentar no Corinthians, eu acho que ele nem vai aparecer, vai mandar um agente lá, e nesse dia ele vai ser negociado pela proposta que aparecer, de repente até do próprio São Paulo, né? Já que o Corinthians não vai querer o jogador, ele também não quer ficar. E mesmo porque o Corinthians tem que negociá-lo no final do ano, porque em junho do ano que vem o Corinthians não ganha mais nada com ele, porque o contrato termina no final de 2016. É uma possibilidade. Foi, sem dúvida alguma, financeiramente e futebolisticamente, Corinthians um quebrou. dos piores investimentos da história do Corinthians. Corinthians... Se não o pior desses 105 anos. O Corinthians quebrou a cara. E a seleção brasileira? O que esperar da seleção brasileira? Lucas Lima foi para ser reserva do Kaká? Talvez. Eu acho que não. Eu acho que o Dunga deve colocar para jogar o Lucas Lima e de repente ter junto no Kaká. Ele pode jogar até os dois. Faria isso se eu fosse o Dunga, né? Mas o Dunga também é outra interrogação. Não dá para saber qual é o critério, né? Às vezes ele convoca o Kaká, mas o Kaká vai funcionar para quê? Para a Olimpíada? Não, vai jogar um time sub-23, não vai ser um dos acima. Vai para a Copa do Mundo, vai chegar muito velho. É duro você saber qual é a cabeça do Dunga. Se ele está pensando em fazer um time para daqui 3, 4 anos para a Copa, ou se é a Olimpíada, mas a Olimpíada, a teoria é que vai jogar o sub-23, né? Não vai ter quase ninguém de acima da idade. Então é difícil saber. Mas o Lucas Lima hoje é o principal jogador do Brasil. Se ele for convocado, ele tem que jogar. Tá certo. O Lucas Lima, que até pouco tempo atrás enfrentava a Santa Cruzense, e mesmo nessa época a gente já brincava. Eu lembro que a gente tinha a Internacional de Limeira, que foi o grande adversário da Santa Cruzense naquela época, tinha o Lucas Lima, e a Santa Cruzense tinha o Lucas Limão, né? A gente brincava que cada um tinha aí tem a fruta que merecia na época, né? Mas a gente pegava no pé do Lucas Limão, mas ele naquele ano acabou nos salvando com um gol lá na cidade de São Paulo, um golaço do meio da rua contra o Audax, naquela ocasião que evitou o rebaixamento da Santa Cruzense. Edmilson de Jesus e Alberto, que não era Alberto Ferrari. Alberto Ferrari, mais que Edmilson, que é o Alberto que escalou o time aquele dia. E o Braz, né? O Braz que naquela manhã pegou tudo. E o lateral direito que parecia com o Leandrinho. Puxa, jogou muito. O Wallace. Era o Wallace, acho que era o Wallace, né? Esse jogo eu não pude ir, né? Para o bem da minha saúde também. Sorte que você não foi. Então para o bem da minha saúde. A família de Edmilson em peso aguardava a chegada de André Rubio no estádio. Mas o Wallace e o Braz jogaram muito naquele jogo, realmente. Histórias aí da nossa Santa Cruzense, que parece que já tem um acordo aí. Aldo Cavalari será o diretor de futebol dessa nova diretoria. Bacana, é um homem de confiança do Galego. O Galego cansa de falar dele. Desde a outra administração do Galego com ele, o Aldo também fazia essa função. Eu lembro que ele fazia essa função em mais 4, 5, 6, né? Ele era assessor de imprensa, ele era coordenador, às vezes ele era bombeiro, apagava o fogo lá como diretor, ou até como técnico, fazia compra, buscava olheiro para ver o time do adversário, tudo, né? E o Aldo gosta muito da Santa Cruzense, é daqui. Hoje em dia trabalha lá no Cisense, está fazendo um bom trabalho, inclusive, lá do lado do Seixas. É um homem de confiança. Eu acho bacana trazer o Aldo, porque pouquíssimas pessoas conhecem todos os atalhos da Santa Cruzense como o Aldo. Legal. Vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós vamos bater um papo com o Paulinho Vuolo, da Casa Vuolo, o Thiago. Eles estão aqui, eles vêm para falar de um trabalho muito importante, um trabalho muito interessante que acontece na cidade de Bandeirantes, no Paraná. Inclusive, a gente sabe que no último final de semana aí teve uma excursão de muitas pessoas de Santa Cruz foram para lá. A comunidade São Miguel de Arcanjo, isso, né? Então eles vêm contar um pouquinho a história, o que é isso. E o Paulinho, o Thiago e mais uma galera aqui de Santa Cruz se comoveram com a situação do local lá, que está precisando de muita ajuda. Então eles vêm aqui para contar um pouquinho a história, o que é essa comunidade e pedir para você a ajuda de você, internauta. A gente sabe, né, que as pessoas, a gente está sempre entrevistando o pessoal de entidades aqui e o pessoal fala aí do coração que tem a população de Santa Cruz, que está sempre abraçando e sempre ajudando. E eles vêm aqui também pedir ajuda para essa comunidade. Intervalo rapidinho, então, a gente volta para bater um papo com o Thiago, Paulinho Vuolo, para falar dessa comunidade lá de Bandeirantes, no Paraná.
Pão de alho Santa Massa, crocante por fora, cremoso por dentro. E agora pão de alho picante. Pão de alho Santa Massa, orgulho de Santa Cruz do Rio Pardo. Crefisc. Atenção, aposentados, pensionistas e funcionários públicos municipais. Empréstimos em até 72 meses. Você que tem dívida em outras instituições financeiras, tem crédito na Crefisc. Veja como é simples e fácil você renegociar sua dívida com outra